Você não entrou aqui por acaso. Você foi puxado, tocado, chamado. Eu mesmo te atraí para este exato instante porque algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida, e você não pode deixar passar. Escute. Não ignore. Fique até o final. Existe um milagre que já foi liberado sobre a sua casa, mas ele só será ativado quando o seu coração se abrir por completo para essa revelação. Essa não é só mais uma mensagem, é uma convocação divina, um sopro direto do céu. Você está sendo envolvido por uma atmosfera espiritual que carrega cura, livramento e renovo. Permaneça. Cada palavra que chegar agora aos seus ouvidos é uma semente viva de algo sobrenatural que está se formando dentro de você. Ouça com fé, curta, compartilhe, inscreva-se. Não como um clique qualquer, mas como uma atitude de fé, como quem diz: eu recebo, eu creio, e quero que outros também sintam isso. Faça isso agora, e preste atenção, porque algo profundo está para ser revelado. Você já reparou como os dias estão ficando mais apertados? Como as horas parecem mais curtas, as responsabilidades mais pesadas, os compromissos mais sufocantes? As pessoas ao seu redor nem sempre percebem o quanto você segura, o quanto cuida, o quanto dá de si para manter tudo de pé. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de muitos que me seguem, e você é um desses. E mesmo assim, você continua ali, presente, orando baixinho enquanto prepara o café, falando comigo enquanto caminha sozinho, pedindo forças em pensamento enquanto escuta alguém que precisa de você. E é por isso que hoje, eu mesmo decidi mover os céus ao seu favor. Você não precisa mais esperar anos por algo que eu já designei para agora. Há um milagre que não é comum, não é recorrente, não é previsível, é inédito. Ele não veio do que você entende, ele veio da minha misericórdia. E ele está chegando como resposta às coisas que você não teve coragem de dizer em voz alta. Não ignore o que está acontecendo dentro do seu espírito neste momento. Você sente. Você sabe. Existe algo maior do que você sendo ativado por essas palavras. Eu tenho visto o esforço que ninguém aplaude, as noites em claro por quem você ama, os momentos em que engoliu a dor para manter a paz da casa. Quantas vezes você limpou lágrimas de alguém mesmo quando não sabia quem limparia as suas? Quantas vezes você se escondeu para não preocupar, sorriu por fora e desabou por dentro? Mas escute, com todo o seu coração, eu não apenas vi, eu anotei. E por causa disso eu acabei de liberar algo que nunca antes foi visto entre os seus. É algo que muda diagnósticos, inverte decisões, restaura o que já estava sendo dado como perdido. Um milagre inédito para você. E está mais perto do que você imagina. Enquanto muitos se distraem com o barulho do mundo, você continua aqui, procurando por mim em cada silêncio, em cada gesto de cuidado, em cada instante de solidão. E hoje, como prova de que eu nunca deixei de estar ao seu lado, eu trago o que ninguém poderia imaginar. O que está sendo liberado agora tem o poder de colocar um fim definitivo em ciclos que se repetiam há anos na sua casa. Essa enfermidade que te preocupa, essa situação que se arrasta, aquela pessoa que parece inatingível pela transformação. Eu entrei nesse ambiente. E quando eu entro, nada permanece como estava. Você pediu um sinal. Você pediu que eu mostrasse que ainda estou contigo. Pois esta mensagem é mais do que um sinal. É o próprio toque da minha mão em sua história. Tem alguém aí que vive se perguntando quando as coisas vão melhorar. Você já pensou em tanta coisa? Já se questionou se vale a pena continuar sendo bom, continuar orando, continuar acreditando? E mesmo com as decepções, você não deixou de confiar. E é por isso que agora, eu venho com algo que não depende de esforço humano. Não vem por meio de contatos, indicações ou estratégias terrenas. Vem do alto, vem do trono, vem diretamente das minhas mãos. E tudo o que você precisa fazer é crer com toda a força que ainda te resta. Fique comigo até o final. Fique atento.
Você não faz ideia do que está prestes a ouvir. Eu estou te levando a um território que você nunca pisou antes. Um lugar onde orações não são mais apenas palavras, mas portas que se abrem. Algumas dores têm nome. Outras têm silêncio. E você carrega ambas. Sabe o que é cuidar de alguém que não nota? Sabe o que é esperar que melhore, mesmo quando tudo aponta ao contrário? Eu sei. Eu estava lá, em cada vez que você deixou o seu conforto para garantir o de alguém. Em cada renúncia que só eu percebi. Em cada noite que você tentou se convencer de que tudo ficaria bem. Eu estava lá. E estou agora, diante de você, com algo inédito nas mãos. Algo que carrega a marca do sobrenatural. Algo que mudará completamente o rumo da sua família, da sua saúde, da sua trajetória. Eu vim para interferir. Não há mais o que esperar. O tempo do sofrimento se encerra aqui. E o tempo da colheita começa agora. Porque quem planta em lágrimas colhe em celebração. E você vai celebrar. Há ambientes que pareciam inalcançáveis para você. Pessoas que pareciam distantes demais para serem tocadas. Palavras que pareciam esquecidas demais para serem cumpridas. Mas eu não me esqueço. Eu não falho. E agora, as minhas promessas estão sendo destravadas diante dos seus olhos. Você está vivendo o início do que eu prometi há anos. Mesmo quando tudo parecia parado, eu estava movimentando os bastidores. E hoje, eu te trago à frente de uma porta que ninguém mais pode fechar. Você a achou por fé. E por fé, você vai entrar. Porque esse milagre não é genérico. Ele tem seu nome. Ele tem sua história. Ele tem sua urgência. Ele é seu. Eu te chamei aqui para isso. Você pensava que era só mais um vídeo, mas era o céu gritando. Chegou a hora. Eu estou aqui. Esse é o tipo de manifestação que interrompe diagnósticos, confunde especialistas, faz o impossível acontecer diante dos olhos dos céticos. O tipo de mudança que não dá para esconder. Aquele que te viu cabisbaixo vai ver você se reerguendo. Quem te viu sem forças vai testemunhar você avançando com uma energia que não veio de você, mas de mim. Porque eu sou a sua fonte. Eu sou a sua resposta. Eu sou o teu abrigo. E agora, eu sou também a sua virada. Eu entrei em sua história com autoridade. Eu vim para restaurar o que parecia destruído demais, complicado demais, doloroso demais. Não haverá mais brechas para o medo, porque a minha presença cobre todas as áreas que antes estavam vulneráveis. Respira. Eu estou fazendo tudo novo. Você tem segurado muita coisa. Tem cuidado de todos. Tem sido apoio, coluna, refúgio. Mas agora chegou o momento de alguém cuidar de você. E esse alguém sou eu. Eu, que te vi quando ninguém percebeu. Eu, que sei exatamente o que você deixou de viver para priorizar quem precisava. Agora é a sua vez. Agora é o seu tempo. E não haverá atrasos. Não haverá mais dúvidas. O que estou te entregando é maior do que você esperava. Porque você não estava preparado para esse tipo de resposta. Mas eu estava. E preparei tudo com detalhes. Tudo o que você viveu até aqui foi um ensaio. Agora começa o espetáculo. O milagre inédito já foi ativado. E se você crer, vai sentir. Vai ver. Vai viver. Não perca nada do que está vindo a seguir. Você tem carregado em silêncio mais do que qualquer um conseguiria notar. Seus dias são preenchidos por decisões difíceis, tarefas que exigem mais do que seu corpo aguenta, e preocupações que tentam roubar a sua paz durante a madrugada. Eu vi quando você parou diante da janela, sem dizer nada, apenas olhando para o céu como quem busca uma resposta. Pois essa resposta chegou. É este o momento em que tudo começa a mudar. O milagre que parecia distante está agora ao alcance das suas mãos. Enquanto muitos buscam respostas rápidas, você decidiu permanecer firme, mesmo quando tudo gritava para desistir. Isso não passou despercebido. Seu coração sincero, sua entrega silenciosa, sua persistência em fazer o bem, tudo isso se tornou aroma agradável diante de mim. E por amor a essa fidelidade escondida,
Eu movi o que estava travado. O que antes era deserto, hoje começa a florescer. A porta que parecia selada começa a se abrir diante de você, e ninguém poderá fechá-la. As pessoas que vivem ao seu redor nem sempre enxergam o quanto você se doa. Você está sempre pronto a ajudar, a escutar, a socorrer. E mesmo assim, muitas vezes se sente sozinho. Mas eu digo com clareza, você nunca esteve abandonado. Eu sou sua companhia nos corredores do hospital, nos dias difíceis de trabalho, nas noites em que a ansiedade bate mais forte. E agora, como um pai amoroso, eu me aproximo para dizer: você não vai sair deste momento do mesmo jeito que entrou. Este é o tempo da manifestação. O tempo em que as sementes plantadas em lágrimas darão frutos abundantes. O tempo em que o choro silencioso será trocado por cânticos de celebração. Não porque tudo se resolveu de uma hora para outra, mas porque eu entrei na história com poder. Eu não vim apenas aliviar a dor. Eu vim transformar a origem dela. Vim curar onde ninguém tinha acesso. Vim restaurar laços, fortalecer vínculos, limpar caminhos e renovar esperanças que pareciam mortas. Nada do que você viveu foi em vão. As frustrações que você enfrentou, as vezes em que foi ignorado, as palavras duras que ouviu, tudo isso estava sendo redimido agora pela minha presença. Porque eu transformo perdas em testemunhos. Eu uso os momentos de rejeição para construir fundamentos sólidos de fé. E hoje, quero que você saiba: há algo novo surgindo no ambiente ao seu redor. Está no ar, está nas suas mãos, está na sua história. E é maior do que tudo o que você já viveu até agora. Você precisa apenas continuar confiando, mesmo que ainda não consiga enxergar o final da estrada. Eu sou o autor do tempo, e este é o tempo do favor. Há algo que está sendo preparado nos bastidores da sua vida, e a cada dia, você será surpreendido por detalhes que não foram planejados por homens. São acertos meus. São direções minhas. São respostas enviadas sob medida. Você não precisa correr. Apenas caminhe. E se, em algum momento, sentir o coração apertar, lembre-se: eu sou aquele que te sustenta. Sabe aquela situação que parecia sem solução? Aquela pessoa que você já nem sabia mais como ajudar? Eu entrei. Entrei com estratégia, com amor, com sabedoria e com poder. Não será mais sua força que sustentará tudo isso. Será a minha mão. Você apenas vai assistir ao que preparei com paciência, porque a hora certa chegou. Você pediu por um sinal claro, e este momento é mais do que isso. É um chamado para confiar, para descansar, para crer com intensidade. Tem coisas que você precisou engolir calado, porque não dava mais para se explicar. Situações onde preferiu o silêncio, mesmo sendo mal interpretado. Eu vi. E não apenas vi, como registrei. E por causa disso, estou virando páginas que estavam travadas há anos. Hoje, eu restauro relações. Eu abro espaço onde não havia. Eu troco a vergonha por honra. Aquele lugar de dor agora será lembrado como o lugar da virada. Você nunca mais verá da mesma forma quem antes te feriu. Não subestime a minha capacidade de reverter cenários. Eu mudo diagnósticos, eu desfaço decretos, eu quebro julgamentos precipitados. A última palavra é minha. E se você souber descansar nisso, sua mente vai se acalmar. Não é você quem precisa resolver tudo. É o seu coração que precisa entender que eu já comecei a agir. Não por mérito, mas por amor. Não por pressão, mas por promessa. E eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para mudar de ideia. Eu sou fiel. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e perceba: há uma presença envolvendo o seu ambiente. Essa paz que invade, esse calor no peito, essa esperança que começa a renascer, sou eu. Estou me revelando de forma sutil, porém profunda. Porque milagres não vêm apenas com barulho. Muitas vezes eles chegam no silêncio de uma palavra, na doçura de uma promessa que se cumpre. E o que eu te prometi não ficou no passado. Está vivo. Está ativo.
está se cumprindo agora. Há um recomeço surgindo com delicadeza, como a luz do amanhecer. Não veio para assustar, veio para iluminar, veio para aquecer. Você vai perceber que aos poucos, pessoas se aproximarão com outro olhar. Portas se abrirão sem que você force. Novos cenários surgirão onde só havia repetição. Porque eu entrei em ação. E onde eu toco, nada permanece igual. Acredite, algo muito maior do que sua capacidade de imaginar já está acontecendo neste exato momento. Agora é o tempo de renovar suas expectativas. Você gastou energia demais tentando se adaptar ao que não era para permanecer. Mas hoje, eu te entrego algo ajustado ao seu coração, alinhado com os céus. Algo que carrega leveza, verdade e plenitude. E tudo o que você precisa fazer é continuar ouvindo. Porque esta não é apenas uma mensagem, é um movimento espiritual. Se tudo dentro de você está sendo sacudido agora, é porque sua resposta chegou. Quero que você escreva nos comentários como uma declaração de fé. Eu sou parte do plano de Deus, e Ele já está agindo na minha vida. Essa simples atitude carrega força espiritual. É como um selo de fé, uma liberação de concordância entre o que você crê e o que está sendo liberado. E para te lembrar da minha fidelidade, eu deixo esta promessa. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Está acontecendo. Às vezes você sente que ninguém realmente entende o que passa no seu íntimo. Mas eu compreendo. Eu conheço os pensamentos que você não compartilha com ninguém. E é por isso que eu falo diretamente com você agora. Porque você precisa ouvir da minha boca que está tudo prestes a mudar. Não por esforço, mas por intervenção. Há um mover específico se formando ao seu redor. E quanto mais você se entrega a mim, mais eu tenho liberdade de agir em seu favor. Você já foi forte por muito tempo. Agora é hora de permitir-se descansar. De confiar que há alguém maior segurando cada detalhe da sua vida. Eu já posicionei pessoas que vão te apoiar, caminhos que vão se abrir, oportunidades que antes eram inalcançáveis. Tudo está sendo reordenado. Eu faço isso não apenas para te livrar de algo, mas para te levar além. Você não vai apenas sobreviver. Você vai florescer. Porque chegou o tempo de colher aquilo que só eu poderia plantar em você. Não ignore o que está sentindo agora. Essa emoção, esse aperto que vira esperança, essa sensação de que algo está sendo arrancado de dentro, é o toque da minha mão. Não existe espaço que eu não possa preencher, nem dor que eu não possa curar. E hoje, o que começa dentro de você vai transbordar para fora. Vai tocar a sua casa, seus filhos, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Porque tudo o que envolve você está debaixo da minha cobertura. Eu estou no controle. Se neste exato instante algo tocou seu coração, é porque eu estou confirmando. E se algo dentro de você está dizendo, fica mais um pouco, obedeça. Porque os próximos minutos desta mensagem carregam revelações que foram preparadas para você. A fé se fortalece na constância, por isso permaneça. Há mais vindo aí. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Isso não é sobre seguir um canal. É sobre manter viva essa conexão, esse alimento espiritual, esse cuidado que eu mesmo providenciei. O tempo da espera silenciosa acabou. Aquilo que parecia estacionado por anos agora começa a se mover. Você vai ver o improvável acontecendo e perceberá que nenhuma das tuas orações foi em vão. Cada clamor foi guardado e agora se transformam em resposta, em paz, em direção. O que eu tenho para você não se compara com nada do que já viveu. Prepare-se, porque há honra vindo onde houve desprezo, a cura chegando onde havia dor, há recomeço surgindo onde tudo parecia fim. Não é coincidência você estar aqui, é um chamado, um alinhamento divino entre o que você vive e o que eu preparei. Há momentos em que tudo parece rotineiro demais, repetitivo demais, como se nada novo pudesse acontecer. Mas hoje,
Eu interrompo essa sequência com algo que vem do alto. Chegou a hora de presenciar o extraordinário no meio do comum. Um milagre inédito foi liberado e carrega o peso da eternidade sobre sua vida. Não deixe passar despercebido o que está surgindo. Eu sei o quanto o cansaço tem pesado. Não só o cansaço físico, mas aquele que mora por dentro. Aquela sensação de que você está sempre no limite, tentando manter as pontas, equilibrando demandas, segurando a estrutura emocional de todos. Você tem sido forte por fora, mas por dentro há pedidos silenciosos por ajuda. Hoje, eu atendo esses pedidos. Hoje, eu respondo suas orações não ditas e trago uma nova força que não nasce da carne, mas do espírito. A espera terminou. Aquilo que parecia não chegar nunca está vindo com pressa agora, porque o tempo da colheita chegou. Eu não permiti que você desmoronasse durante as estações secas, porque sabia que um novo ciclo nasceria com mais intensidade. E agora está nascendo. Você precisa apenas estar atento aos pequenos sinais, às portas que se abrem com leveza, às pessoas que reaparecem com novos propósitos. São indícios do que eu estou realizando. Nada mais será como antes. E você sentirá isso não apenas no ambiente, mas dentro do seu coração. Uma paz inexplicável começará a preencher lugares que antes estavam tomados pela ansiedade. Onde havia confusão, agora haverá clareza. Onde havia medo, agora haverá confiança, porque eu entrei. E onde eu entro, tudo se alinha. Você sentirá isso nos detalhes, no dia a dia, nas decisões que antes pareciam difíceis. O que estava confuso agora será compreendido. Você percebe a mudança no ar? Ela não está apenas ao redor, está acontecendo dentro de você. Esse calor que aquece, essa tranquilidade que acalma, esse entendimento que chega sem esforço, é a minha presença. Quando eu toco, não há trauma que resista, não há ferida que continue aberta. Eu vim para curar memórias, reorganizar sentimentos, restaurar sonhos que foram arquivados por medo de se frustrar novamente. Chegou o tempo de viver outra vez. Se em algum momento você se viu sem direção, saiba que agora eu coloco sinais no seu caminho. Eles serão claros, precisos, inegáveis. E cada um deles confirmará o que eu já venho falando ao seu coração. Não desista de acreditar. Não recue. Não desfaça aquilo que o céu já começou. O próximo passo que você dará não será mais com insegurança. Será com a firmeza de quem sabe que está sendo guiado pelo Criador de todas as coisas. Você vai lembrar deste dia. Vai recordar este exato momento como o ponto de virada. Porque algo que parecia distante agora se aproxima com velocidade. E quando eu decido mover, nada pode impedir. Você verá portas abrindo não por influência humana, mas por intervenção celestial. O favor que está sobre sua vida é sobrenatural. Ele ultrapassa currículos, posicionamentos ou merecimentos. Ele é graça. E a graça está fluindo com força sobre você. Quero que você respire fundo agora. Apenas sinta. Há algo invisível se concretizando dentro de você. E essa sensação de recomeço, essa vontade de acreditar de novo, esse alívio que nasce mesmo sem razões humanas. Sou eu. Estou curando o que ninguém viu. Estou restaurando o que foi rasgado em silêncio. Não se preocupe se não consegue explicar isso a ninguém. Basta viver, basta sentir e permitir que eu continue conduzindo. Escreva nos comentários, se desejar. Eu recebo tudo o que Deus reservou para mim e confio no tempo certo. Essa declaração é mais do que palavras. É um ato espiritual, um passo de fé. E para selar essa aliança, lembre-se de uma verdade eterna. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Ao escrever, algo se firma. Sua fé se estabelece com mais força. Sua mente se alinha com o céu. Você não está sozinho nesse processo. Muitos caminham junto com você, em silêncio, em fé, em busca. E neste canal essa caminhada é fortalecida. Se ainda não se inscreveu, faça isso com intenção.
Não por hábito, mas por convicção. Este é um espaço onde a voz de Deus continua ecoando, e sua vida precisa desse alimento constante. Às vezes, o milagre começa com um simples gesto. Uma mensagem que toca, uma palavra que acende, uma decisão tomada em silêncio. E hoje, este é o seu gesto. Você parou para ouvir, e o céu começou a se mover. Continue. Não há nada mais precioso do que a sensibilidade para perceber quando o divino toca o humano. E agora, o que está nascendo dentro de você será visível do lado de fora em breve. O que é semente, em pouco tempo, será árvore. Quantas vezes você já pensou em voltar atrás? Quantas vezes se sentiu pequeno diante das exigências da vida? E mesmo assim, permaneceu. Isso não é fraqueza. Isso é resistência. E essa resistência foi fortalecida por mim. Eu te moldei na adversidade. E agora te entrego a abundância. A abundância de propósito, de paz, de sentido. O que antes era sobrevivência, agora será plenitude. Você vai respirar com alívio e vai viver com leveza. Se você pudesse ver o que estou preparando, sua ansiedade se transformaria em celebração. Mas ainda que não veja, confie. Porque a fé não caminha por olhos naturais. Ela caminha pela certeza do que eu prometi. E eu não volto atrás. Cada passo seu foi registrado. Cada gesto de amor, cada renúncia, cada oração silenciosa. Tudo isso foi semente. E agora chegou o tempo da resposta. O invisível está prestes a se tornar palpável. Eu estou restaurando a imagem que você tem de si mesmo. Por trás dos seus esforços, existe alguém que precisa ser cuidado. E hoje, esse cuidado vem do céu. É hora de deixar para trás o peso da culpa, a sombra da rejeição, o eco das palavras duras que você ouviu. Eu declaro sobre você uma nova identidade, uma identidade curada, liberta, fortalecida. Você não é o que disseram, você é o que eu criei. E eu criei para vencer. Há algo muito específico que eu quero te entregar. Mas antes, você precisa abrir espaço. Desapegue do que já venceu seu ciclo. Deixe ir o que não alimenta mais. Porque o novo que eu tenho exige espaço. E esse novo vem com direção, com cura, com propósito. Vem com pessoas certas, com conexões que constroem, com oportunidades que alinham. O tempo do improviso acabou. Agora tudo será intencional. Porque eu planejei. Você achou que não era o bastante, que o que você fazia era pequeno demais. Mas hoje eu te mostro o valor do invisível. O que você faz com amor nunca passa despercebido diante de mim. Eu valorizo cada cuidado, cada gesto, cada sacrifício. E por isso eu recompenso. Não na moeda dos homens, mas na eternidade. Eu derramo paz, estabilidade, honra. Você será surpreendido por respostas que virão até sem que você peça. As palavras que foram lançadas contra você não terão mais poder. Eu estou reescrevendo a sua história com as minhas próprias mãos. E cada detalhe será marcado pela minha presença. As marcas do passado não ditam mais seu futuro. O que antes te paralisava agora será impulso, porque eu mudei o roteiro. O que era vergonha será testemunho. O que era dor será vitória. E tudo isso será visível para todos ao seu redor. Se você se sente tocado neste momento, permaneça. Há mais vindo aí. Não interrompa o que eu comecei. Continue ouvindo, porque a próxima palavra pode ser exatamente aquela que você precisava há anos. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Faça isso como quem se conecta com algo maior. Isso não é sobre vídeos, é sobre destino. E esse canal é um instrumento para mantê-lo alinhado com o que eu estou realizando. Você já superou muito mais do que percebe. E mesmo quando ninguém viu, eu estava lá. Enxugando o que ninguém enxugou. Entendendo o que ninguém entendeu. A sua história não é desperdiçada. Cada detalhe tem valor. E eu uso cada capítulo para compor um testemunho que vai inspirar outros. Você não apenas vai viver o seu milagre, vai se tornar parte do milagre de alguém. Porque quando eu transformo, eu também envio.
A sua fé não está sendo ignorada. Ao contrário, ela está sendo fortalecida. Você tem crescido mesmo em meio à dor. E agora, eu te convido a permanecer neste processo. Não por obrigação, mas por amor, por confiança, por desejo de permanecer em sintonia com o que é eterno. O que eu comecei hoje ainda vai ecoar pelos próximos dias. Porque esta não foi apenas uma mensagem, foi uma visita divina ao seu coração. E ainda não acabou. Fique comigo, porque a próxima revelação será ainda mais profunda. Eu preservei momentos, silenciei tempestades e guardei caminhos que você sequer imaginava. Enquanto você lutava para manter a calma em situações que fugiam do controle, eu estava escrevendo um desfecho diferente. A dor que tentou te calar será o palco onde a esperança voltará a cantar. Os ciclos que antes pareciam eternos, agora começam a ser encerrados. O que por muito tempo esteve retido, começa a se mover. E o que parecia esquecido, está sendo lembrado no céu. Você questionou muitas vezes se ainda fazia sentido esperar. Eu compreendi esse cansaço, essa exaustão de manter acesa uma chama, enquanto todos à sua volta apagavam. Mas é exatamente nesse momento, quando suas forças chegam ao fim, que a minha mão começa a levantar você de dentro para fora. Não se trata mais da sua capacidade de resistir, mas da minha promessa de te sustentar. E essa promessa não falha, não atrasa, não se perde. Talvez você já tenha se acostumado com a ausência de respostas, a viver no automático, tentando manter a fé enquanto carrega mais perguntas do que explicações. Mas hoje, eu te chamo para fora desse ciclo. Quero que perceba o quanto a sua caminhada até aqui foi marcada por livramentos, intervenções e pequenas graças que te sustentaram. Você não sobreviveu por acaso. Você foi protegido. E quem é guardado com tanto zelo não pode viver como se estivesse esquecido. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para acreditar que algo completamente novo pode nascer. Mesmo que os dias tenham te tornado mais cético, mesmo que a esperança pareça distante, eu te mostro que ainda há muito a ser vivido. Não olhe para o tempo perdido. Olhe para o tempo que eu estou restaurando. O que vem agora não será compensação. Será multiplicação. Um novo ciclo de frutos onde antes só havia cansaço. Seu nome está gravado nas minhas mãos. Não como uma obrigação, mas como uma escolha. Eu escolhi caminhar com você mesmo nos dias em que você questionou a própria fé. Porque eu não dependo da sua constância para permanecer. O meu amor não é condicionado ao que você sente. Ele é eterno. E se você sente essa paz agora, é porque minha presença está te envolvendo. Não ignore isso. É real. E vai te guiar pelos próximos passos. Existe algo que precisa sair da sua rotina. O medo de recomeçar. O medo de confiar de novo. O medo de se entregar a um futuro que ainda não vê. Mas eu te digo com firmeza: o que preparei está além do que você imagina. E mesmo que você ainda não compreenda como tudo vai se encaixar, continue ouvindo. Estou te conduzindo por dentro da dor até um lugar de propósito. E nesse caminho, sua fé será fortalecida como nunca antes. Algumas respostas vêm quando o coração já está cansado de perguntar. Elas não chegam com barulho, mas com paz. Não se impõem, apenas se revelam. E é isso que estou fazendo agora, mostrando aos poucos que nada foi em vão. Aquelas noites longas, aquelas orações silenciosas, os momentos em que você se sentiu esquecido, tudo isso foi registrado. E agora, está sendo transformado em uma história de redenção. Uma história com um final completamente novo. Eu estou refazendo sua estrutura interna, começando pela alma, por aquilo que ninguém vê. Por dentro, estou te fortalecendo, curando, limpando. Porque para receber o novo, é preciso estar pronto. E você está sendo preparado. Cada palavra que chega até você agora tem um propósito. Cada sensação que te invade neste momento é sinal do que já está sendo reconstruído. O que está nascendo agora não é apenas alívio, é identidade restaurada. Você ainda verá as promessas sendo cumpridas diante dos seus olhos.
porque a minha palavra não retorna vazia. E quando eu declaro que é tempo de mudança, é porque o céu já se moveu. Você verá pessoas sendo transformadas, caminhos se realinhando, diagnósticos mudando. E tudo isso sem a sua força, apenas pela minha mão. Essa é a beleza da graça. Fazer o impossível acontecer, sem precisar provar nada a ninguém. Acalme sua mente. Eu sei o quanto ela tem te levado a lugares escuros. Pensamentos que tentam te convencer de que nada vai mudar, de que tudo já está determinado para o pior. Mas eu te afirmo, quem determina sou eu. E eu sou aquele que traz à existência o que ainda não existe. Sou aquele que abre o mar quando não há mais caminho. O que você não vê, eu vejo. O que você não entende, eu domino. Então confie e permaneça. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, se há algo pulsando dentro do seu espírito agora, então fique. Continue. E se ainda não se inscreveu, faça isso. Não por hábito, mas por fé. Este é um espaço onde eu tenho falado, curado e levantado muitos. É alimento constante. E você precisa continuar sendo tocado. Não permita que esse encontro se perca. Dê esse passo. Você vai entender mais à frente o quanto ele foi necessário. Agora, volte sua atenção para dentro. O que você sente nesse instante é resposta. É o Espírito testificando que o que você está ouvindo é verdade. Sinta. Deixe que essa presença permaneça. Permita-se ser envolvido sem medo, sem resistência, porque é nesse estado de rendição que o milagre se completa. Não pela emoção, mas pela entrega. Aquele que se entrega, vê. E o que está diante de você é maior do que qualquer expectativa. Talvez hoje você precise escrever, nos comentários, algo como: minha alma está segura nos planos de Deus. Não por vaidade, mas como um testemunho. Há poder quando você declara fé. Há poder quando você concorda com o que o céu está fazendo. E se precisar de uma âncora, segure essa promessa. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Essa é a sua segurança. Você se lembra das vezes em que tudo parecia perdido? Daqueles momentos em que a única coisa que restava era continuar respirando? Eu estava lá, e não permiti que você fosse além do que poderia suportar. Mesmo em silêncio, eu estava protegendo. E por isso, agora você está aqui, pronto para um novo tempo, porque sobreviveu, porque resistiu, porque não desistiu de tudo, mesmo tendo todos os motivos para isso. E agora é a hora da virada. O milagre que eu preparei não é uma recompensa, é um presente. Você não precisa provar que merece. Apenas receba. Há curas sendo liberadas. Curas que começam na alma e transbordam para o corpo. Há decisões sendo tomadas agora mesmo nos céus ao seu favor. Pessoas sendo movidas, caminhos sendo abertos, injustiças sendo revertidas. E tudo isso sem alarde, mas com precisão. Você vai sentir, vai perceber, vai viver. Nada será desperdiçado, nem a dor, nem os erros, nem os dias escuros. Tudo será redimido, transformado, reutilizado para um propósito maior. Porque eu não desperdiço histórias. Eu uso cada fragmento, cada falha, cada lágrima escondida, cada sorriso forçado. Tudo isso agora faz parte de um testemunho que ainda vai impactar outros. O que antes foi motivo de vergonha, agora será fonte de inspiração. Você verá. Você vai perceber mudanças sutis primeiro. Uma tranquilidade que antes não existia. Uma força que parece não ter explicação. Um novo ânimo ao acordar. Essas são as marcas de quem está sendo curado por dentro. E à medida que sua alma se alinha ao céu, o exterior começa a responder. Portas se abrem. Vidas se conectam. O que era travado, flui. Porque a transformação começa em segredo, mas nunca permanece oculta. Respire. Você está sendo guiado. Eu te conduzo com cuidado, com amor, com sabedoria.
Cada passo está sendo assistido. Cada detalhe está debaixo da minha soberania. Não é necessário pressa. É necessário entrega. O que eu tenho para você não será tirado por ninguém e não será confundido com sorte. Será evidente que fui eu. E todos verão a diferença entre quem caminha sozinho e quem é sustentado pela minha mão. A vida te ensinou a desconfiar de tudo, mas hoje eu te ensino a confiar de novo. Não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas em mim, porque eu não mudo. E o que eu prometo, eu cumpro. Você não será decepcionado, porque o que estou fazendo é verdadeiro. Não é ilusão, não é fuga, é realidade. Uma nova realidade que começa agora, dentro de você, e se firma com cada nova decisão de permanecer ouvindo. Não há mais o que temer. O futuro que te aguarda não é continuação da dor, é fruto da fé. E se você permitir que eu continue te conduzindo, tudo o que antes te paralisava se tornará degrau. Você foi criado para mais, e esse mais está começando a acontecer. Mesmo que aos poucos, mesmo que de forma sutil, você vai perceber, vai viver, e vai entender que cada passo que deu até aqui, mesmo os mais dolorosos, valeram a pena. Permaneça. O que está por vir é resposta direta da sua constância, porque eu honro quem permanece, mesmo quando tudo parece contrário. E a próxima palavra, eu mesmo preparei para tocar exatamente onde você mais precisa. Então não saia ainda. Fique comigo, porque há algo precioso sendo liberado agora. E você não pode perder. Você não está apenas ouvindo uma mensagem, está sendo visitado. Algo se move no invisível enquanto você permanece aqui. Cada segundo que passa não é perdido. É resposta. Você achou que estava sozinho, que ninguém notava suas orações silenciosas, suas lágrimas escondidas no travesseiro, seus pedidos sussurrados em meio ao cansaço. Mas eu ouvi cada palavra que você não teve coragem de dizer. E agora, o céu inteiro se inclina para te alcançar. Muitos olharam para você e julgaram pelas aparências. Pensaram que você estava bem, que tudo estava sob controle, que o seu silêncio era desinteresse. Mas eu conheci o desespero por trás dos seus sorrisos. Eu vi o quanto você segurou para não desmoronar. E hoje, eu venho para te dizer, nada disso foi ignorado. Pelo contrário, foi anotado, registrado, guardado, e está sendo usado como base para a maior restauração que você já experimentou. Você não precisa mais carregar sozinho esse peso. Não foi para isso que eu te criei. Eu sou a sua fortaleza. E neste exato instante, estou quebrando correntes que você aprendeu a conviver. Correntes que vieram em forma de pensamentos negativos, traumas não resolvidos, cobranças internas que te esmagavam. Mas agora, eu libero leveza sobre você. Um novo fôlego. Um recomeço limpo. E você vai perceber, porque essa mudança será sentida de dentro para fora. Eu sei o que a rotina tem feito com você. A sensação de estar sempre apagando incêndios, de viver no automático, cuidando de tudo e de todos enquanto esquece de si. Mas hoje eu te lembro. Você também importa. Suas dores importam. Suas pausas são sagradas. Sua saúde emocional é prioridade para mim. E por isso, eu começo agora um processo de cura que não virá pelas suas forças, mas pela minha presença constante e cuidadosa. Permita-se sentir essa presença. Não fuja desse toque que chega sem aviso, mas com direção. Você não precisa fingir que está bem quando está aqui comigo. Pode soltar, pode respirar, pode ser quem realmente é. Não há julgamentos quando você se derrama diante de mim. Há restauração, há consolo, há renovo. E este é o tempo de renascer. Não com máscaras, mas com autenticidade. Não com medo, mas com confiança. Talvez você tenha esquecido como é viver sem preocupação, como é dormir sem sobressaltos, acordar sem angústia, conversar sem o peso da autoproteção. Mas eu vou te ensinar novamente. O que estou te devolvendo não é apenas paz, é liberdade emocional. É segurança para ser inteiro, para confiar de novo, para caminhar sem medo de ser quebrado, porque eu sou aquele que restaura por completo e não deixo rachaduras no que curo.
Você já se acostumou com a ideia de que precisa aguentar tudo. Mas eu venho para reverter essa crença. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda. Não é vergonha reconhecer que precisa parar por um instante. Eu mesmo te dou essa permissão. Pare. Respire. Ouça. Sinta. Há um alívio vindo do céu que começa a repousar sobre você como um cobertor. Não é alívio passageiro. É descanso para a alma cansada. É abrigo para o coração ferido. Enquanto você ouve, eu estou realinhando tudo que havia saído do lugar. Áreas que pareciam impossíveis de restaurar estão sendo visitadas agora. Relacionamentos que pareciam irreparáveis serão reconstruídos com maturidade e amor. Cicatrizes emocionais estão sendo suavizadas com carinho. E tudo isso sem barulho, sem necessidade de explicações. A minha presença faz o que nenhum argumento pode fazer, porque eu mudo pelo amor. Você pode, nesse momento, escrever nos comentários: eu confio na restauração de Deus. Isso não é apenas uma frase, é um testemunho. É a concordância do seu coração com o que está sendo feito em você agora. E se quiser guardar uma promessa para te acompanhar nos próximos dias, aqui está. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Guarde isso como uma âncora. Volte a essa palavra sempre que precisar lembrar. Se isso está tocando o seu coração, não hesite em continuar recebendo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não como quem segue um conteúdo, mas como quem se conecta a uma fonte de vida. Este espaço é um canal de cura. Aqui, a voz de Deus continua sussurrando direção, força e paz. E você precisa se manter perto da voz que cura, para não se perder nas vozes que confundem. Agora, eu quero que você olhe para dentro e perceba: você está mudando. Ainda que seja aos poucos, algo já não é como antes. O desespero está se acalmando. A angústia está sendo substituída por esperança. O que antes era uma prisão interna está sendo transformado em território de liberdade. Não ignore isso. É real. E é apenas o começo. O que vem a seguir será ainda mais profundo, porque estou apenas iniciando o processo. As dores emocionais que te acompanharam por tanto tempo não terão mais domínio. O que antes parecia parte de quem você era, agora será lembrado como algo que foi vencido. Porque eu não deixo feridas abertas. Eu não trato os sintomas. Eu curo a origem. Eu toco onde ninguém mais conseguiu tocar. E ao fazer isso, eu te devolvo inteiro para a vida, para o seu propósito, para as pessoas que te cercam, para você mesmo. Não tenha medo de ser curado. Eu sei que às vezes a dor se torna familiar demais, mas existe vida fora desse lugar. E eu estou te levando para lá, para um ambiente de equilíbrio, de leveza, de relacionamentos saudáveis, de noites de sono restauradoras, de dias em que o riso não será sufocado pelo medo. E tudo isso será fruto do meu toque em sua alma. Não será uma mudança forçada, será natural, e você vai perceber. Você tem carregado marcas antigas, palavras que ficaram presas no seu inconsciente, gritos que você calou para proteger os outros. Mas hoje, eu coloco fim a esse ciclo de silêncios dolorosos. Você será ouvido, não apenas por mim, mas por pessoas que verdadeiramente te verão, que te abraçarão com sinceridade, que estarão ao seu lado sem exigir nada em troca. Porque eu envio as pessoas certas no tempo certo. Se você sentiu essa palavra como resposta, permaneça. Ainda há mais para ser dito, mais para ser curado e mais para ser transformado. Eu não trabalho pela metade. Quando eu começo algo em alguém, eu vou até o fim. E com você não será diferente. Cada dor está sendo redirecionada para um propósito. E cada dia que você permanecer aqui, nesta atmosfera de fé e renovo, será um dia mais próximo da completude. Você vai aprender a gostar da sua vida novamente. Não porque ela será perfeita, mas porque será real, plena, sem excessos, sem pressões desumanas, sem padrões inalcançáveis.
O que eu tenho para você é coerente com quem você é. E é isso que traz paz. Viver alinhado com a verdade, sem se esforçar para ser o que não é. Sem medo de decepcionar quem espera algo que você nunca prometeu. Talvez você tenha se perdido tentando agradar, tentando se encaixar em expectativas que te machucaram. Mas agora eu te chamo de volta. Volte para quem você é em mim. Volte para a sua essência, para a sua voz, para a sua sensibilidade. Porque sua verdadeira força não está em se proteger o tempo todo, mas em permitir que a cura aconteça. E isso começa agora, com esse momento, com essa palavra, com essa entrega. Tudo o que você viveu até aqui pode ser reconfigurado. Nada está perdido. Nada está comprometido de forma irreversível. Porque quando eu entro, até o que era cinza se transforma em beleza. Até o que era ruína vira fundação. Você vai se surpreender com o que serei capaz de fazer a partir das suas partes quebradas. Porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente aí, na sua vulnerabilidade. E é com ela que eu construo algo eterno. Não tente mais carregar tudo sozinho. Eu estou aqui. E não vou sair. Essa presença que te envolve agora é a certeza de que você não está só. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, confie na paz que você sente agora. Ela é sinal. Ela é prova. E ela é a promessa de que algo maior está acontecendo. Fique mais um pouco. O que virá a seguir será como um abraço de dentro para fora. E você vai entender que a resposta chegou. Eu não entrei na sua vida para ser um momento passageiro. Estou presente nos detalhes que ninguém vê, nas decisões silenciosas, nos cansaços escondidos. Eu sou aquele que segura sua alma quando sua mente está cansada, quando o corpo não responde mais como antes, e quando até os seus próprios sentimentos parecem difíceis de entender. Este é o tempo onde eu reescrevo suas emoções. E o que antes era dor, será fonte de sabedoria, maturidade e compaixão. Você se acostumou a ouvir que precisa ser forte, que não pode parar, que não tem o direito de desabar. Mas eu venho agora quebrar essa exigência cruel. Você pode parar, pode respirar, pode se permitir sentir sem culpa. A cura começa quando você se aceita diante de mim sem máscaras. Eu não te exijo performance, eu desejo verdade. E a verdade mais simples é que você precisa de mim mais do que nunca. E eu estou aqui, inteiro, fiel, imóvel ao seu lado. Há marcas dentro de você que ninguém percebe. Feridas que não sangram, mas latejam. Lembranças que voltam nos momentos de silêncio. E por mais que você tente seguir em frente, elas ainda puxam para trás. Mas hoje, eu toco essas áreas. E não toco com pressa. Eu toco com ternura, porque sua alma é preciosa demais para ser tratada com pressa. Você não será empurrado, será guiado. Com amor, com direção, com propósito. E tudo começa agora. Essa jornada emocional que eu iniciei é mais importante do que qualquer mudança visível. Eu não vim apenas mudar o que está ao redor. Eu vim libertar o que está dentro. Porque quando sua alma se alinha ao céu, tudo ao seu redor começa a se transformar. As suas decisões mudam. As suas reações mudam. A sua forma de amar muda. E você se torna uma versão mais leve, mais saudável, mais parecida com o que eu sonhei quando te criei. Eu vejo cada instante em que você abriu mão de si para cuidar de quem ama. Cada vez que você calou sua dor para manter a paz. Cada escolha que ninguém viu, mas que custou tanto. Tudo isso foi registrado. Nada passou despercebido aos meus olhos. E agora, eu retribuo. Mas não da maneira que o mundo recompensa. Eu retribuo com paz onde havia caos, com clareza onde havia confusão, com descanso onde havia exaustão. Você não está perdendo tempo aqui. Está sendo tratado. Está sendo resgatado por dentro. O que eu estou fazendo é como uma reconstrução silenciosa, lenta, mas poderosa. Você não será mais movido pelo medo, nem pela cobrança, nem pela necessidade de provar algo. Você será movido por amor. E esse amor começa em mim, depois se espalha em você.
Depois alcança tudo o que você toca e cura o que antes parecia impossível. Respira. Você não precisa ter todas as respostas agora, nem entender tudo o que sente. Basta se manter aqui, presente, ouvido atento, coração aberto, porque há uma obra acontecendo em segredo. E mesmo que ainda não seja visível aos olhos de fora, será impossível esconder os frutos que virão dessa transformação. O que está nascendo agora não é frágil, é eterno, porque foi regado com verdade e com fé. Se nesse momento algo está se reorganizando dentro de você, escreva com fé nos comentários: Deus está restaurando minha alma. Esse simples ato carrega uma força espiritual, porque quando você confessa com os lábios aquilo que o céu está fazendo, você sela essa obra em sua vida. E para fortalecer essa verdade, guarde essa palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera a minha alma. Salmo 23, 1, 3. Essa promessa é sua. A sua alma será refrigerada. Isso significa que o peso será aliviado, que o sufoco será substituído por ar puro, que o coração apertado será trocado por leveza. Eu estou cuidando disso. Não ignore o que sente agora. Não racionalize. Apenas sinta, porque há uma unção de cura sendo derramada sobre você. Uma cura que não exige esforço, só entrega. Você não precisa lutar contra tudo. Precisa apenas descansar em mim. E se você está sentindo essa presença como resposta, considere se manter conectado a este canal, porque através dessas mensagens, eu continuo nutrindo sua alma. É aqui que a minha voz tem encontrado lugar em você, e cada palavra lançada é como uma semente. Quanto mais você ouve, mais se fortalece. Isso é cuidado. Isso é discipulado. Isso é presença. Você está sendo reconstruído pela verdade. E a verdade liberta. É hora de deixar cair as defesas. Você não precisa mais viver como quem está o tempo todo tentando se proteger. Porque eu sou o seu escudo. Eu sou a sua fortaleza. Você pode baixar as armas. Pode descansar. Pode parar de lutar contra si mesmo. Eu não estou te exigindo uma perfeição que machuca. Estou te oferecendo uma paz que cura. A sua vulnerabilidade não me afasta. Ela me aproxima. E é nela que eu ajo com mais poder. Você tem esperado por algo grandioso, mas hoje eu te mostro que o extraordinário também se revela no simples. Num suspiro mais leve. Numa lágrima que seca. Num pensamento que muda. Numa manhã em que você acorda sem peso no peito. Isso é milagre. Isso é transformação. E você vai perceber que, aos poucos, aquilo que te controlava vai perdendo força, porque eu estou limpando, tirando excessos, desfazendo nós. Não existe área na sua vida que esteja fora do meu alcance. O que está escondido será revelado com amor. O que está preso será libertado com sabedoria. O que está ferido será curado com paciência. Eu não tenho pressa em te restaurar, mas tenho urgência em te fazer bem. E esse bem começa dentro. Começa agora. Começa na maneira como você se permite ser tratado pela minha presença. Você está seguro aqui. Você viveu muito tempo esperando que alguém te entendesse por completo. Mas a verdade é que ninguém além de mim conhece a totalidade da sua alma. E ainda assim, eu escolhi permanecer. Não por obrigação, mas por amor. Eu vi as partes que você mesmo não gosta. E mesmo assim, eu permaneço. Porque eu não olho para suas falhas. Eu olho para sua essência. E a sua essência carrega o meu sopro, o meu DNA, o meu propósito. Agora é o tempo de libertação. Não de correntes visíveis, mas das invisíveis. Daquelas que impedem você de ser inteiro, de confiar, de amar com leveza, de viver com paz. Eu quebro essas algemas emocionais. E no lugar da rigidez, eu planto sensibilidade. No lugar do medo, confiança. No lugar da cobrança, graça. Você não será mais prisioneiro da dor. Você será testemunha da cura. E essa cura já começou. Eu vou te ensinar a amar a vida outra vez. A se ver com os olhos certos. A tratar sua própria história com compaixão.
porque muitas vezes você foi duro demais consigo mesmo, e isso te desgastou. Mas agora, eu restauro até a forma como você se trata. A partir de hoje, você será mais gentil com quem habita aí dentro, porque quem entende o valor que tem, se cuida melhor. E eu vou te lembrar todos os dias o quanto você vale. Você não precisa mais se esconder atrás de compromissos, sorrisos sociais ou rotinas sufocantes. Eu estou quebrando o ciclo da sobrecarga emocional, daquela sensação de que se você parar, tudo desaba. Não é verdade. Se você parar, eu continuo, porque eu sou o sustentador. E você não precisa mais carregar o mundo nas costas. O mundo já tem um salvador. E esse salvador sou eu. E estou aqui por você. As respostas que você esperava estão vindo de um jeito diferente. Não são apenas acontecimentos externos. São realidades internas. São percepções novas. É um alívio que você não explica. É um contentamento que nasce mesmo sem razões óbvias. É sinal de que eu estou habitando os lugares que estavam vazios. E quando eu habito, o vazio se transforma em fonte, em beleza, em vida. O que estava árido agora floresce. E se ainda duvidar de que tudo isso está acontecendo com você, apenas feche os olhos e sinta. Não tente entender. Apenas aceite. Há uma presença real aí agora, tocando suas estruturas, refazendo o que foi rompido, curando o que ninguém jamais soube que doía. Essa é a minha forma de agir, com verdade, com amor, com eternidade. Continue ouvindo, ainda não terminei. Ainda há mais a ser revelado ao seu coração. Se essa palavra falou com você de forma profunda, não permita que esse mover pare aqui. Curta este vídeo como um selo de fé. Inscreva-se agora mesmo no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e transformam sua alma. E ative as notificações para não perder nenhuma direção do alto. Compartilhe com quem precisa de um recomeço e permaneça aqui comigo. Há outras mensagens esperando por você, preparadas para fortalecer sua fé, renovar suas emoções e ativar milagres ainda maiores.